dia. Flavinha, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o esforço dos emissários do Cristo. Vocês acreditam que nós temos, assim, uma participação no programa da espiritualidade como desenvolvedor de algum princípio para a humanidade? Ou nós somos só coadjuvantes? Eu acho que a gente também tem a responsabilidade de semear, né? Aquilo que a gente já sabe, a gente tem a responsabilidade de semear e de fazer conhecer. Acho que a gente é partícipe, né? Não só coadjuvante. Tem um plano para Hein, cada um de Daniel, nós. acho que E não tem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que nós somos co-criadores, negão, nós temos a nossa responsabilidade. Enquanto, mesmo que seja para fazer coisas erradas, mesmo que seja para deturpar, mas Deus nos deu essa capacidade de sermos co-criadores, em plano menor, ou seja, a gente está criando, ou seja, nesse instante nós estamos criando. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio e tem vontade de fazer alguma coisa, ou seja, nós estamos criando as nossas realidades. Então, e somos responsáveis por elas e recebemos essa missão também, ou seja, porque você imagina se o mundo, se a gente já saísse lá do Criador perfeito. Ou seja, Deus, eu acho que teria uma vida assim muito monótona, né? Porque, puxa vida, eu já crio os caras quase igual a mim, então eu não vou ter muita dificuldade, vou ter o que fazer pela frente. Então, eu acho que, legal, Deus é igual que eu falo sempre, Deus é um cabra porreta, ele sabe muito bem o que faz e a gente faz o que tem prazer em fazer, mas sempre responsável por tudo que faz e de acordo com a programação que a gente sempre, quando encarna, se encarna com uma programação, ou seja, você encarna para fazer alguma coisa. eu Então, faço essa pergunta porque nós estamos numa condição hoje de planeta, provas e expiações. A gente não estaria sendo designados para o momento somente para cumprir nossos compromissos pessoais que estão arraigados em nós, para cumprir pequenas provações, pequenas expiações. Ou a gente faz parte do plano divino nas ações do comum das pessoas, da vida das pessoas, do progresso. Porque a gente vai ver nesse texto aqui um esforço tremendo da espiritualidade com aqueles que fracassam, os emissários, os enviados que vêm como trabalhadores, eles fracassam muitas vezes nas suas missões. Aí a gente pergunta, né? Será que nós temos também trabalhos dessa envergadura e estamos falhando constantemente? não, Daniel, mas aí que tá, eu acho que eu não sei porque o que que acontece. A gente tem, eu pelo menos eu vejo a coisa dessa forma. Pô, eu estou num determinado local, então me compete fazer aquilo que está o que eu já dou conta de fazer, que eu sei fazer, que eu deveria estar fazendo, e muitas vezes fazendo o que não deveria. Então, porque para um espírito puro, negão, o que ele deve fazer é muito diferente do que eu devo, do que eu posso, do que eu consigo fazer. Então, quando eu imagino o seguinte:
que quando Emmanuel escreveu isso aqui, ele pensou em coisas assim, em espíritos muito mais elevados do que nós. Mas imagina, se eu fosse escrever essa história aqui, imagina se o Emmanuel fosse escrever essa história na época que ele era o senador. Ou seja, a visão dele era totalmente diferente. Ele teria escrito lá que ou seja, ele teve uma participação muito decisiva na manutenção do império e tal. Ou seja, mas a partir do momento que ele mudou, digamos assim, mudou de lado, ou seja, ele passou a seguir o Cristo, então ele passou a ver a realidade da época dele também de uma forma diferente. Ou seja, mas ele escreve sempre de acordo com o que ele enxerga. Você imagina, o próprio Cristo escrevendo a história da Terra, ele vai escrever de uma forma muito diferente. Então, depende muito de onde é que o espírito que está escrevendo está localizado. Então, eu acho que porque para Deus não existe essa diferença que a gente que somos que temos o espírito de cachorro de vira-lata, que a gente tem a tendência em ver, em achar que é bom somente aquilo que os outros fazem, principalmente quando os outros fazem bem aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Quando eu comparo, por exemplo, com um Paulo. Puxa vida, eu gostaria de ser um Paulo, mas eu não sou um Paulo. Então, é porque cada um realmente tem a sua responsabilidade e sem a sua participação, negão, o universo vai ser diferente, ou seja, cabe a você fazer bem aquilo que você veio para fazer, para contribuir com o progresso. Então, eu acho que para Deus, veja bem, o que é mais difícil hoje para mim encarnado? Não é se eu fazer coisas lá fora. É muito mais difícil fazer bem dentro de casa. E assim acontece imagina um espírito evoluído. Entendeu? Ele vai ter as dificuldades dele também nos relacionamentos dele. Então, Eu falo assim, vamos supor, você está aqui hoje levando uma vida cotidiana perante os familiares, perante a vida que você está. De repente, você pensa diferente. Você começa a pensar que você tem um compromisso, você tem que fazer isso. Aí você vai fundar uma instituição, vai trabalhar no bem mais amplo e tal. Isso foi uma decisão própria sua ou você já teria uma confiança da espiritualidade para realizar determinado compromisso? E aquilo estava sob um pano, né? Um fundo quente e que não tinha jeito de mexer enquanto você não acordasse, né? Então, eu fico analisando assim, acho que todo mundo tem além do que vive normalmente, tem além compromisso, sim, no coletivo. A gente está numa evolução atual melhorada e a gente encanta muito pelas coisas materiais e muitas vezes a gente fracassa porque a gente não tem aquela. A gente se encanta, na verdade, com a materialidade, com as coisas do mundo, com os encantos do mundo, e acabamos deixando de lado grandes trabalhos para fazer. O movimento espírita tem um potencial enorme para fazer as coisas, e não, assim tá bom, assim tá bom, não vamos mexer com isso não. E vai ficando. Então, a gente vai ler esse texto aqui, aí a gente vai tentar colocar isso na nossa vida, né? Tentar fazer isso com a nossa existência. Daniel, deixa eu discordar um pouquinho de você. Você já, com certeza, você já leu o livro 50 anos depois. Sim. Você viu quem que é a estrela do livro? É a Célia. Hum. Cara,
O que é mais difícil fazer? O que ela fez ou o que o próprio Quinéio Lúcio, por exemplo, fez? Ela se sacrificou pela família, ou seja, é muito mais complicado você ser. Daniel, eu te digo o seguinte: é muito mais fácil ser um presidente de uma casa espírita do que ser um excelente marido, que ser um excelente pai. Porque na casa Eu acho espírita, você tem os negros te bajulando, você tem, enquanto você vai fazendo o que os outros querem que você faça, você vai ser bajulado, ou seja, tem sempre gente para te paparicar. Então, é muito mais fácil eu ser um cara legal lá na casa espírita. Agora, vai ser um cara legal e os seus te acham um cara legal, um cara correto, um cara positivo mesmo. eu penso assim, Amaro, a gente não pode ficar se comparando, nem no livro lá, comparando quem que foi mais importante do que isso. Você mesmo Não, mas falou falando que o que que é mais difícil, o que que é mais é, difícil. tá, qual que é o papel que foi mais relevante, porque igual você mesmo falou, depende da época, não da época que se vive só, mas da época de cada espírito, né? Do estágio de evolução. Tem uma mensagem do Chico que ele ainda fala isso, que não importa muito o que temos, nem tampouco o que somos. Importa o que a gente faz com a gente a partir do que a gente é, independente do estágio de evolução que a gente se encontra. E aí eu fico pensando, quando o Daniel perguntou, a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Será que a gente veio só para resolver as questões? Já faz um tempo que eu penso assim, a gente não, tudo é prova e expiação, mas também é uma missão. Eu acho que não tem jeito de separar, veio para isso ou veio para aquilo. E também a gente fica medindo o tamanho da missão, achando missão só uma coisa aí, um espírito que foi enviado para realizar isso e aquilo, ou realizar alguma coisa específica. Eu acho que não. Talvez sim, algumas coisas específicas, mas as pequenas missões, a gente vive em sociedade. Nós somos únicos, mas vivemos em sociedade e não só nos relacionamos, mas nos afetamos mutuamente, né? A espiritualidade está toda interligada. Não tem jeito de viver sozinho. Mesmo vivendo sozinho, ali você afeta as suas opções. E quando a gente vem, mesmo dentro de casa, o tanto que a gente, pequenas palavras, assim, eu com meus filhos, eu com uma amizade, o tanto que eu converso com a Ana, o tanto que a gente trocando experiências, a gente, assim, consciências, né, do que a gente vai tomando, como que a gente vai se afetando mutuamente e como que isso vai se expandindo. Eu acho que o que pega, e eu acho que é isso que o Daniel está querendo levantar nas nossas falhas, é que a gente se encanta aqui não só com a materialidade, mas fica assim com o egoísmo, com a preguiça, fica com a gente deixa se levar pela bem-estar da materialidade mesmo, em todos os sentidos. Não é só questão financeira, não, mas assim, da acomodação, porque dá muito trabalho assumir os compromissos que a gente... Dá muito trabalho criar filho, né? Dentro de casa não dá muito trabalho? Você mesmo está falando aí, como que é difícil? Como é mais fácil quando é socialmente, todo mundo tá junto, que legal, isso promove orgulho, né? Levanta. Então, eu acho que todo, todo espírito que está encarnado aqui hoje tem alguma coisa para resgatar, mas tem uma missão também para cumprir. Isso é o que A eu gente penso. gosta muito de ficar no stand-by, né? Não, eu Stand-by. achei bonitinho, assim, aproveitando a situação, né? Eu achei bonitinho ontem, eu cheguei para dar aula de evangelização lá no centro, né? E aí a aluninha virou para mim e falou assim: Nossa, tia, até que enfim eu já estava cansada das férias, eu estava com saudade. Então, assim, o tanto que as nossas pequenas missões influenciam outras pessoas e a gente tem essa obrigação, né, de contagiar o outro com a nossa fé, porque a gente já tem um pouquinho de conhecimento, né? Acho que a gente já tem um pouquinhozinho assim de fé para poder mostrar para o outro, né, que a gente precisa desapegar da materialidade.
né? E eu achei bonitinha essa situação de uma criança falar para mim, gente, eu detestava criança. Depois que eu tive a minha, eu tive que passar a gostar. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com essa menina, eu não posso deixar ela crescer sem uma evangelização. Aí eu resolvi virar evangelizadora por conta da Amélia. E olha, hoje tem na turminha, ontem faltaram alguns, mas na turminha que eu dou aula tem 5 ou 6 crianças de idades assim, diversas. Tem menino de 2 anos até a outra evangelizadora que tem 14. Então, e fica todo mundo prestando atenção, sabe? O tanto que a gente influencia, né? E eu não acho que seja uma missão, sim, né? Foi uma responsabilidade que eu resolvi, que eu devia assumir. E ontem eu vi a influência, né? Sobre essas crianças. Estavam pedindo para voltar à aula de evangelização. Eu achei bonitinha, achei assim interessante o assunto aqui discutido, né? Sobre essa questão de influenciar o outro. Que a gente influencia mesmo, a gente tem essa obrigatoriedade de trazer o outro para esse despertar. Os emissários sabem da nossa capacidade, a capacidade de cada um. Com certeza. Tem planos para cada um de nós. Daniel, Fala, mano. quando a Ana fala aí que como se evangelizar não fosse uma grande missão, eu acho que é uma missão, é, lógico, a minha opinião é pequena, mas eu acredito que se você chegar para Maria de Nazaré, por exemplo, e perguntar para ela o que é você educar uma criança, você evangelizar um espírito, minha filha, isso é grande demais. Isso é muito maior do que você ser um Chico Xavier. Porque a partir do momento que você evangeliza um espírito, você imagina que esses espíritos que você está evangelizando lá, imagina que um deles, por exemplo, seja um espírito muito comprometido, tenha tido muitas dificuldades no passado. Essa criança que te falou isso aí mesmo. Imagina quando se você conseguir fazer com que ela recupere. Isso é grande demais. É muito maior do que você ser um médium como o Chico Xavier. O Chico Xavier impressionou muita gente, mas para ele era coisa, digamos assim, o feijão com arroz dele. Agora, você recuperar um espírito. Por que que Maria de Nazaré é a responsável pelos, principalmente pelos suicidas? O que é muito complicado, dá muito trabalho você recuperar um espírito suicida. Ou seja, não é para qualquer um. Eu, por exemplo, não dou conta de evangelizar. E você dá. Então, eu acho que isso é muito grande. Nossa Senhora. É muito mais fácil do que ser presidente de uma casa espírita. Muito mais difícil. Eu vou te falar que eu É, entrei nessa de evangelização por minha causa mesmo, porque eu detestava criança. E eu, assim, eu olhava e falava, gente, como é que eu vou queimou educar a língua. criança se eu detesto criança e eu tenho uma dentro de casa? Eu preciso me evangelizar primeiro para depois eu dar conta do serviço, né? Então eu entrei mais por Queimou isso, a por língua. minha causa. É porque tinha competência para isso, minha filha, porque não Amaro, tem sabe o que eu estou almoço de pensando aqui graça. agora? Desculpa, é uma coisa muito pessoal, mas você sempre tem esse papo de que não dá para evangelizador. Talvez você esteja fugindo de alguma missão sua aí, viu? Eu acho que você daria um ótimo evangelizador, sério. Eu acho que você daria. Então, reveja essas ideias. Fala Aí aí, Fran. pronto, achou. Eu estou vendo aqui, eu trabalho com evangelização já faz mais de 10 anos. E, na verdade, eu acho que quando a gente fala que a gente é evangelizador, eu acho isso assim tão pretensioso, né? Porque, na verdade, ninguém muda a ideia do outro. Ninguém é evangelizador. Na verdade, nós nos auto-evangelizamos. E, normalmente, as pessoas, quando elas vão nos procurar
principalmente quem é evangelizador de criança, são os pais, né? Que levam porque sente essa necessidade. É que nem quando a gente, né, o católico que é levado para a missa, criança que é levado para a missa, você nem entende muito bem o que está acontecendo, mas só a atmosfera, né? E hoje a gente entende muito bem que ali tem um grupo de espíritos, né, que está trabalhando e tudo mais. Mas se essa criança não quiser, se esse ser humano, se esse espírito não quiser, ele pode ficar o tempo que ele quiser na sala de evangelização durante anos. Acabou aquilo ali, ele vai buscar as suas tendências. O que a gente, né, na doutrina espírita, eu aprendi muito essa questão da página que faz só reflexão, né? Só reflete e vai embora, né? A gente vê isso no passe, né? A criatura tá tomando passe ali, né? Quem é mais sensível percebe que a pessoa não está recebendo. Ela sentou ali, mas o negócio parou. E a sensibilidade da gente, às vezes, consegue perceber isso. Você não consegue fazer muita coisa, você tá fazendo a sua parte, está se doando. Mas se o outro não quiser receber, não adianta. Ele até vai com a intenção de receber, mas ele está tão, né, tá tão embutido nas suas dificuldades, né, na sua materialidade, que ele não recebe. Eu acho que a evangelização é a mesma coisa. Então, eu tenho pensado muito essa coisa de eu ser evangelizadora. Na verdade, eu estou me auto-evangelizando e espero a Deus que aquelas crianças, e principalmente os pais, né? Porque, né, eu já tenho alguns anos que eu estou com bebês na sala, né? Eu tenho bebês na sala. Então, quem está sendo mais evangelizado ali são os pais, né? Então, que levam seus bebês. Aí, Então, se os pais Francisca, se auto-evangelizar, não adianta. Oi, Diego. então, Francisca, mas aí que tá. Eu discordo de você porque você está querendo resultado. O resultado não nos compete. Eu Não, tenho que. até que não é bem o resultado, eu tô Porque querendo a você. receptividade. Então, mas quando você diz que o espírito só vai mudar se ele quiser, mas não nos compete querer colher, ou seja, o que que a gente, eu, pelo menos eu vejo assim, você, eu como evangelizador, legal, o que que eu tenho que fazer? É plantar, é semear. Agora, a colheita, digamos, não. O nosso grande, o meu grande problema, quando eu falo nossa, o meu grande problema, é que quando eu faço alguma coisa, eu já quero que alguém, opa, o Amaro realmente está me ajudando. Eu falei, mas aí que tá. Eu fico feliz quando alguém me agradece. Por quê? Porque eu sou egoísta ainda, ou eu quero ser paparicado. Agora, se eu semear sem esperar nenhum retorno, eu estou fazendo o meu trabalho. Agora, Amaro, deixa você eu tem razão, a discordar de gente você, planta Ana. a sementinha fica ali, né? Isso eu te entendo, eu até também entendo que fica semente, né? Minhas netas todas participaram da evangelização até certa idade. De repente, elas não querem mais. Hoje a Cecília, com 9 anos, ainda quer, mas a Clarice acha que é bobagem. E eu até entendo também, e isso eu acho que o Daniel pode, inclusive, refletir, a questão de evangelizar adolescente, eu acho que a gente está ainda muito de continuar essa questão. Por exemplo, a Clarice, ela ficou na sala de evangelização até na pré-adolescência. Depois que ela entrou na adolescência, ela vai, mas ela, aquilo, sabe, não tem nada a ver para ela. Então, assim, eu lembro que quando tá acontecendo o céu agora, né? Eu lembro que há 2 anos, eu acho que eu participei, eu fui o céu, né? Tem 2 anos. O ano passado eu não fui, foi o ano retrasado. E eu quis ir levando as duas, né? A Clarice ficou lá na salinha da idade dela, pré-adolescente, e a Cecília foi das crianças. E ela foi, né? Os pais permitiram que elas fossem, né? Que foi sexta, sábado, domingo, né? E ela foi assim, com o pé atrás, mas ela ficou tão envolvida que quando ela saiu de lá, saiu encantada. E já perguntou, vó, já está fazendo a inscrição para o ano seguinte. Ela está fazendo a inscrição para o ano seguinte, só que eu sabia que o ano passado eu não estaria aqui em janeiro, né? Realmente eu não fui. E como é que eu sou a única pessoa que religiosa da família, né? O resto tudo é ateu. Então, assim, não adianta falar, eles deixam, né? Eu levo, sou eu que levo, né? Nas evangelizações, sou eu que faço tudo. Mas se deixar, por exemplo, o pai levar, ele leva para me entregar. Se ele me entrega, vai embora, né? Até a Rebeca, que foi evangelizada, né? A Rebeca ficou na evangelização até na adolescência, né? Ninguém vai, só eu, então tem que ser eu que faço isso. Então, é muito. É porque depois elas
segue o seu caminho. Agora tem uma coisa importante nisso. A sementinha moral está lá. Isso eu concordo com você. Por exemplo, a Mas Rebeca não participa mais há muito tempo, ela não vai, né? Eu Ela acho que sabe. isso aí, ó, eu Mas vou ela falar, tem lá a questão moral dela que ficou. Eu vejo ela eu nas vou falar escolhas que assim, ela faz. só para assim, né? Às vezes é o caso dos jovens de hoje, né? O que que aconteceu comigo na evangelização? Eu percebia que o evangelizador lá em Potiguar, né, quando eu morava lá, eu percebia que eles eram tipo babá. E ficava lá entretendo a gente, punha a gente para desenhar, para colorir, para fazer uns colagens e Faltava tal. conteúdo, né, Ana? Aí, faltava muito conteúdo. Eu perguntava as coisas que eu via e eles ficavam assim: ah, colore o desenho aí. Tipo assim, não sabia responder. Então, como falta conteúdo, eles mesmos vão desanimando e não animam o evangelizando, né? A criança, o jovem. E aí, por exemplo, o que aconteceu comigo foi que eu desanimei completamente, porque eu achava que, poxa, eu venho para evangelização e é só isso aqui, eu tô com um monte de dúvida, né? E aí eu desanimei, parei de ir no centro espírita. Eu tinha o quê? Acho que uns 9, 10 anos. E eu parei de ir por falta de conteúdo, Essa porque idade é a era idade tudo crítica. tabu, É a idade crítica, era essa tudo idade. tabu, não podia falar, eu via as coisas, não podia falar, não podia perguntar, se perguntava, eles não sabiam responder. Então, eu desanimei, falei, vocês não sabem, vocês sabem menos que eu. fazer um contraponto com o que o Amaro falou, discordando dele. Ele fala, gosta de falar assim, né? Para variar. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Seguinte, nós temos uma situação atual do movimento espírita porque não se avalia. Claro que nós temos que avaliar o que está sendo produzido. Se você não faz avaliações, se você não vê que aquilo teve resultado, você vai continuar errando por séculos. Você compromete uma situação posterior. Então, você tem que avaliar, sim, avaliar o processo, igual reunião pública, gente. Ó, por Deus do céu, tem que sentar e avaliar reuniões públicas. Porque senão fica lá um monte de gente, como no jesuíta lá, ficar sentado lá, e não tem progresso. Então você tem que avaliar por que a evasão das crianças? Porque as aulas, o sistema está ruim, uai, então nós temos que melhorar. Não é uma questão pessoal. Ah, será que. Não, tem que deixar para Deus, tem que deixar. Gente, isso é missão sua de consertar, de trabalhar certo, de fazer a coisa certa. Por isso que fica essa história toda ruim, né, do movimento, sem progresso nenhum, arcaico, arcaico, tá? Porque nós estamos num sistema arcaico, sem progresso nenhum. Então, é claro que nós vamos ter que pegar as bases do conhecimento espírita, mas a gente tem que avançar, porque a doutrina é uma doutrina progressiva, o movimento é progressivo, senão ele estaciona. Nós estamos num processo de estacionar. Estacionar desse jeito já faz isso tem 50 anos, então continua fazendo mais 50 anos. Então não muda, o sistema ele é progressivo, né? Então você tem que sentar, reavaliar as coisas para a coisa andar melhor. Claro, você tem que fazer isso na sua casa. Ó, vamos sentar aqui, vamos ver o que está para melhorar, porque do jeito que está aqui, nós estamos engordando, o abdômen está cada vez mais gordo, né? E a gente não está fazendo nada para melhorar. Por que você vai no médico? Avaliação, gente. Avaliação da saúde. Você tem que fazer uma avaliação da educação do país, né? Então, eu participo de um programa aí da Fundação da Universidade, já tem algum tempo. Aí agora, depois de 8, 10 anos, que eles pararam agora para avaliar se a entidade está indo para o lado certo. Você vê, já devia ter feito há 10 anos atrás, só agora que
que estão pensando. Aí fica estacionado durante 10 anos, aí depois não se consolida nada, né? Então tem que fazer avaliação, sim. Quer Hein, ver? Daniel? Vamos aqui. Hein, Daniel? Então, deixa só eu concordar com você. Ó, Porque é o seguinte, eu acho que cada um na sua responsabilidade. Ou eu, por não, exemplo. mas ué. Então, não Ninguém pode dar adianta. além do que pode. Então, veja bem, você como Mas ele diretor. pode achar também que pode dar mais, né? Ué. Então, não, mas veja bem, Daniel. Vamos dar como exemplo a reunião que nós tivemos lá domingo passado. O que que acontece? É, é, adianta, por exemplo, nós que estávamos participando ali, a gente tem a obrigação de contribuir. Mas, igual você, por exemplo, citou o caso aí lá da universidade. Ou seja, se você faz parte de um grupo, mesma coisa, você como trabalhador, eu, por exemplo, trabalhei 28 anos na Souza Cruz. Então, dentro daquela atividade, eu tenho que fazer as avaliações, eu tenho que contribuir para o progresso. Um presidente de uma casa espírita, ele não pode simplesmente estar ali por vaidade, ou seja, eu acho que um cara que assume uma responsabilidade de uma federação, de uma casa, mesmo de uma casa espírita, digamos, ele tem que ter, digamos assim, a ambição de fazer muito mais do que um Amaro que simplesmente participa das reuniões. Então, eu acho que, por exemplo, se eu realmente tivesse essa pretensão de contribuir com o movimento espírita, pô, eu tenho que dar um jeito de entrar numa casa espírita, tem que entrar numa federação, Por que que o Bezerra foi chamado em 1800 e pouco? Legal, porque estava precisando de alguém que botasse ordem na casa. Então, eu vejo dessa forma, porque não adianta eu, Amaro, do lado de fora, falar, eu acho que tem que fazer desse jeito. Mas para que eu contribua efetivamente, eu tenho que entrar no lugar certo. A mesma coisa se eu quero contribuir com a- as comissões que existem de bairro, esses negócios. Você tem que estar no lugar certo para poder contribuir, não ficar de fora falando, ou eu acho que deve ser assim. Ou seja, eu tenho que estar no lugar certo para poder contribuir. Quem está na ponta tem que puxar os outros. E quando Concordo quem está na plenamente. ponta, quem está na ponta não está fazendo nada, aí tem que ser acordado pelos outros. Você tem a obrigação de, ó, gente, vamos fazer uma reunião para melhorar isso aqui e tal, né? Chamar atenção. Porque vai ter o que está na ponta que pode se achar numa posição de conforto, de relaxamento. Aí você tem que estar promovendo alguma coisa para acordar as pessoas. Isso aí você tem que estar. Às vezes você não está na ponta, mas você tem a obrigação de chegar e falar alguma coisa, porque você tem moral para fazer isso. Então você tem que falar. Se você está num grupo, você tem que se expressar. Por isso que eu acho importante a abertura nos grupos para que possam surgir boas ideias. Não é só quem está na ponta que tem boas ideias. Entende? Então, tem que se abrir. A Assembleia, é por isso que todo mundo, cada pessoa que está dentro da Assembleia, tem o mesmo poder que cada um ali dentro. É igual. Então, você tem voz ativa. Você só não falaria se você não tivesse ali dentro. Então, mas se você tem, você está do mesmo ponto de altura de cada um ali dentro. É a mesma importância. Então, você tem que estar realmente falando. Então, no Você tá- trabalho da casa, você tem os ângulos, né, de posição de cada um também de ação. Então, vai fazer o que pode, mas a gente pode sim ser colaborador eficiente. Aí você tem que se autoavaliar se você está fazendo ou não certo. Se você for só um Maria vai com as outras, o centro vai ser Maria com as outras. Nada contra as Maria. Vamos fazer a leitura aqui para tentar encaixar o que nós estamos conversando aqui desde o início, que vai encaixar. Quem faz a leitura?
Posso ler? É Pode ler. o Pobreza Intelectual? Não, o esforço dos emissários. Uhum. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre em assembleias numerosas sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram ao alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. E aí? Bate certinho. Lá no Daniel, infinito, no plano Daniel, espiritual. esse Luís nono aqui, é o São Luís? Não, São Luís não. Ele é Luís da França, né? Esse Então, aqui. porque pelo doutor Google aqui, eu Tem muito olhei, Luís, né? então, mas o Luís nono é o santo. Aí o Emmanuel Eu não sei se. Eu não tenho bateu nele certeza, desse não, jeito que viu? falou, ai, porque Não, mas esse Luís aqui da França, ele foi perverso, né? Na sua missão. Mandou matar, olha aí no passado aqui, no final os turcos, porém, não descansaram. Mas quem Depois de deles não foi muitas lutas, perverso? Você quer perversidade maior do que o Paulo de Tarso? é, E é o São Paulo, né? apossaram-se de Edesa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que chefiada da Segunda Cruzada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Esse foi o sétimo, né? Esse foi o sétimo, não foi o Luís nono, não. Não, esse aqui, ó, aqui, pra você ver. esse é outro. Tem Ei, tanto aí, Luís que Daniel, você fica doidinho, né? aqui, ó, no O, Wikipédia. o Amaro São Luís era italiano, não era francês. Não, É, aqui, ó, São Luís é Luís italiano. nono. Luís O IX, pior não que é tem São no Luís. Google aqui também, 1214, agosto de 1270, mais conhecido como São Luís, foi rei da França em 1226, ou seja, é esse mesmo. Então é, é, então é, então é. A- Aqui Ótimo. fala o E seguinte, foi o ó. responsável, e foi Pois é, o coordenador da codificação. e fez esse estrago aqui, né? Mas, ou então, o São Tô Luís achando que o Gonzaga, Emmanuel não era muito amigo dele, não. ô Amaro, São Luís Gonzaga, que é o São Luís que a gente conhece, ele era um aristocrata italiano. Porque Não, o mas São os, Luís que a gente conhece é São Luís Gonzaga, o Mas aí padroeiro ele dos viu ali que é jovens. o São Luís mesmo, hein? Vamos ver, esse então, aqui vamos que era pesquisar o. direitinho? Vamos pesquisar direitinho e ver se é o mesmo, São Luís, tá? Esse nasceu em 1600, acho Depois que a foi gente fala. 1600 depois. tem aqui, ó, o Para Santo não ficar na Luís de dúvida, Gonzaga eu não tive essa e, curiosidade. Falando. e tem o Luís IX aqui, ó, mais conhecido como São Luís, foi o rei da França. Mas aí não é o São Luís Gonzaga, que é o São Luís que a gente conhece. Aí eu não Vamos conheço, ver, como eu não depois. conheço, Francisco, como eu não conheço nenhum deles, então para mim o São Luís é o São Luís. É não que a Igreja Católica santificou, Vai né? que tem Mas dois, mesmo né? assim, Amaro, mesmo assim, ele foi escalado. Ele foi escalado, esse Luís IX da França foi escalado
e teve decepção. Não, mas Excediam e no aí, poder. aí em 1857 ele volta para coordenar a codificação? Pois é, ué. Eu achei muito pouco tempo para ver esse progresso dele para chegar à Não, coordenação. ele já tinha um progresso, ele já tinha uma certa evolução, tá? É, ele simplesmente aconteceu como eles estão tentando colocar aqui, que muitos partiam do espaço com todos os mais santos, saturados dos mais santos propósitos, né? Experimentam no orbe a traição das próprias forças, ou seja, os encantamentos da Terra. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ganhou dinheiro demais, aí a gente inventa coisa demais. Aí a gente esquece os compromissos com o bem, por exemplo, né? Então, fazer daquilo algo útil para a sociedade. Então, a gente concentra nas nossas riquezas, começamos a achar que devemos ter uma solidez financeira. Então, aí acaba que a gente dispersa os objetivos. Agora, Ah, não, eu entendi entendeu? uma coisa que tem um São Luís, que foi aquele que está lá no livro. Ah, É esse da França, não é o São Luís Gonzaga, que é o italiano. Eu achei que era a mesma pessoa. Então, existe esse São Luís, que foi o rei da França, e que depois ele mudou, né, sua condição moral, mas, e foi chamado de São Luís. E foi ele que ajudou Allan Kardec acho que foi no livro no Evangelho, né, que tem textos dele. Então, é esse São Luís da pois França. é, o que Eu dá a achei que era o codificação que mesmo. o Amaro falou. Eu achei que era o Olha mesmo. só, então muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando, olha a palavra, estacionando nos caminhos evolutivos, quer dizer, parou, e a gente pode estar parado. A gente Uhum. pode, o movimento espírita pode estar parado. E não é essa angústia de Progresso. cada um individualmente? Saber que pode Não tem- mais? Saber que já pode alguma coisa? A Marina faz o que pode? Não é essa a nossa angústia, gente? É a minha. é, como Luís IX da França, de França, excediam-se no poder e na autoridade, quer dizer, ele recebeu um poder e uma autoridade cometendo atos de quase selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Quer dizer, dependendo do que eu faço, eu posso prejudicar os outros na evolução. Ah, mas eu não poderia, eu quero melhorar e o outro está me prejudicando, eu estou atrasado porque o outro está me prejudicando. Não, você é prejudicado se você quiser manter a linha com a experiência com ele, você mantém a linha e evolui, sem problema nenhum. Não é desculpa a gente achar que o outro nos retardou. É a gente que tem opção, né? A gente tem opção. O que está em jogo aqui é o livre-arbítrio. Então, por exemplo, todos esses espíritos que foram escalados, mesmo que estejam mais evoluídos, o que pesa neles é o livre-arbítrio, a decisão. Porque quando eles estão na experiência, não viraram santos e acertam por natureza automática. Não, tem o livre-arbítrio dele. Ele tem que decidir. Ele continua na posição de decisão. O que nos está faltando? Decisão. Por isso que estacionado o planeta está. Olha só, de 5 em 5, de 4 em 4 anos, as coisas se repetem. Isso é porque nós estamos num processo estacionário. Não adianta nada você ter um progresso industrial, foi a Revolução Industrial para cá, você teve isso,
sendo que o homem continua montando o cavalo de aço. A gente não mudou muito na moral. Por isso que a gente está desse jeito. Não é que somos ruins, não, é porque você não decidiu. Você já sabe. Hoje você já sabe. Porém, sem decisão. Então, o que a gente tem que fazer? Chacoalhar, né, as nossas condições e fazer planos, projetos e começar a atuar. Aí a gente anima e faz. Ó, essa semana aí a gente teve uma notícia aí, teve um companheiro nosso que trabalhou junto com a gente. Ele vai para ficar 2 anos lá na África. Vai ficar 2 anos para lá. Ele e a mulher, eles estão largando tudo aqui, indo para lá. Eu não sei se precisa fazer isso, não, porque aqui você já tem muita coisa, mas é uma opção. É uma opção que você tem que aplaudir também, porque ele deve ter enxergado algum compromisso que ele tem. Não, mas está deixando a mãe, está deixando o pai. Isso é uma avaliação que compete a ele, porque livre-arbítrio. Se aquilo é importante ou não fazer, porque você tem aqui muita gente passando fome da mesma forma. Mas sabe lá os compromissos. Então, isso aí cabe a cada um. Olha só a grandeza do livre-arbítrio. Permite que você decida. E quando você encarna para uma certa missão na Terra, um compromisso, você pode dar muito mais do que você está escalado para fazer. Ó, primeiro, você tem que cuidar da sua família, aqueles que realmente você prejudicou, né? Mas tem muita gente fora do pedaço que você pode fazer. Você tem seu livre-arbítrio, você pode construir um plano. Então, ninguém é proibido acordar e ficar quieto no lugar onde foi colocado. Ele pode estender. Eu vou fazer um projeto, então, para o mundo. Eu quero mudar o mundo. Né? Faz. Ó. Se você der conta de colocar a ideia, quem sabe dar um efeito positivo. Então, a gente tem essa liberdade de poder fazer algo. É lógico que vai ser mensurado pela sua competência e inteligência. Se você vai mais adiante nela ou não, você vai ter as ideias. Essas ideias só vão brotar se você for inteligente a ponto de fazer um plano desse. Então, no movimento espírita, eu critico muito por avaliação, não por crítica destrutiva, mas por construção. Eu acho que tem que ser revisto um trabalho que você está fazendo todinho dentro de uma casa espírita. Ah, não, mas o homem não está pronto. Ah, então não vai pronto nem daqui a 50 anos. Porque você não começa nada. Então você tem que chegar, chamar, fazer avaliações de projeto, de trabalho. Ah, vamos avaliar ali passe, vamos avaliar a evangelização. Por que a criança não vai? Por que o jovem não está indo? Nós não temos uma evasão de jovem no centro. Nós não temos. O que a gente tem dentro do centro? Esses espíritos ainda nem chegaram, porque não tem ambiente. Então não tem evasão, porque nem chegaram e não chegaram. Então você tem que abrir um jeito para que esses espíritos cheguem. Então, está errado, tem coisa errada dentro da casa, tem coisa errada dentro do movimento. Então, é Daniel, por aí. deixa eu só fazer uma pequena observação. Você está sempre preocupado com essas avaliações. Deixa eu te dar um exemplo. Mas é Tem lógico. quanto tempo que nós estamos juntos aqui, ó, e nunca fizemos uma avaliação do nosso estudo? Fala, Esse pode falar, ué. Não, sou. Eu não estou querendo fazer Hum, avaliação, não. Eu só estou hum, colocando, ó, esse livro, nós começamos ele em junho de 2022. Ou seja, nós já estamos indo para 3 anos. Tem 2 anos e meio. uhum. Nós nunca fizemos avaliação. Estudamos a Gênese, não fizemos avaliação quando nós terminamos. Estou só colocando, porque às vezes a gente fala muito que
Porque quando coisas assim que está fora da nossa responsabilidade, é fácil da gente criticar, da gente dar sugestão. Então, eu estou só citando um exemplo real nosso, só para a gente pensar. Aqui nós Exatamente. temos abertura 5 todo de junho de dia. Você 2022. avalia todo dia. Você Não, avalia todo dia. deixa eu colocar de forma mais objetiva, então. Na minha opinião, eu acho que você, como coordenador, já deveria a gente ter nos chamado para fazer uma avaliação do nosso trabalho. É o que eu acho. Porque eu acho que todo dia a gente avalia. Todo dia se avalia. Toda reunião se avalia. É tão aberto para todo mundo falar, porque eu gostaria de ver o centro assim, aberto. Então, eu não preciso ter um momento de falar assim, essa é a hora de avaliação. Não, se você estiver fazendo isso com liberdade e deixando aberto, você é autoavaliativo. A gente está aqui com um número já há muito tempo. Nós estamos conversando. Isso aqui não é um estudo é bem diferente. Nós estamos conversando sempre. Então, você tem a liberdade total de falar, de conversar, de pontuar. Não temos um momento, agora não pode, só pode daqui 5 meses. Não, é todo dia. Esse é o momento. Eu acho que isso está claro. O grupo está claro, ele é aberto. Tanto é que todo mundo fala. Eu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo meu, então. Eu sou muito palpiteiro. Posso estar sendo super desagradável com os outros participantes. Ninguém aqui, do nosso aqui, ninguém nunca falou nada. Se eu acredito que se a gente tivesse um momento de avaliação, alguém que realmente acha eu palpiteiro, vou amar, baixa a bola um pouco, fica mais calado, porque você tá me incomodando. Ou seja, eu com você, eu já tive algumas conversas assim, principalmente no particular, mas no grupo aqui nunca. Só, só para a gente Ué, a gente pensar. pode fazer, para ver se está realmente em ordem ou não. Pode fazer, não tem problema não. Por mim, todo dia, se quiser fazer, Vamos está fazer uma aberto. avaliação do Amaro semana que vem, então. A gente vai dar nota muito Não, abaixo é para melhor, ele, porque melhor ele é não, muito Ana. palpiteiro. Não, mas a gente pode fazer da Gênese, o que vocês acharam? O que vocês acharam do grupo, do estudo desse livro? Entendeu? Então, está aberto. Eu vejo que a gente sempre discute, né? Direto perde, assim, um domingo inteiro de aula para falar sobre, reclamar sobre a casa, sobre o movimento espírita, reclamar de diversos assuntos. Então, eu não acho que. Eu concordo com o Daniel, não acho que seja necessário um momento específico, não, porque a gente, se eu for parar para avaliar, né, a Esse gente já aqui é um perdeu dos grupos mais críticos quase. que eu tenho. É um dos grupos mais críticos que tem, que pode falar. Isso aqui é voz Né? ativa. Agora, Não, Ana, mas podemos ter um momento de avaliação, tá? Pontuar o estudo e tal. Pode, não tem problema não. Podemos fazer. Esse estudo poderia ser assim para melhorar, tal. Pode fazer, não tem problema. Porque de repente, não, Daniel, tá? Não, tem que tirar, tem que fazer, tem que Vamos mudar. tirar o Daniel do Rapaz, estudo. eu estou aberto para melhorar isso aqui. Agora, uma coisa, Mário, eu vou continuar criticando, sim, o movimento espírita. As pessoas eu não vou criticar, mas o movimento, o resultado, eu tenho que falar, porque é uma avaliação que eu acho que eu devo falar. Senão, eu vou ficar calado. Eu falo isso até publicamente, eu não tenho medo de falar. Então, não é uma reunião de grupo fechado que vai me colocar somente nessa liberdade. Eu acho que todo lugar que eu for, eu sou chato por isso, né? Eu sou chato porque, não, lá, vem o cara falando loró. Então, nós estamos aqui gravados, isso aqui vai a público, pode ouvir, não tem problema. Eu não tenho medo de ser isso público.
tá? Mas a gente realmente está devendo, nós estamos devendo. E o nosso tempo foi. Mais alguma consideração aqui? O Amado Semana que vem queria a falar gente uma faz a coisa. avaliação. Amado, você queria falar alguma Semana, coisa? semana que vem a gente faz uma Não, avaliação no início. Ó, no Amado, início. desculpa a brincadeira, tá? Foi só uma brincadeira. Não Fala, se Mara, o ofenda. que você ia Não, falar? de jeito nenhum. Não, porque avaliação, por exemplo, no ambiente de trabalho, todo ano você tem avaliação. Porque a gente pode. Porque eu acho que uma coisa que eu concordo plenamente com o Daniel de fazer avaliação, mas você tem que fazer avaliação no lugar certo, no momento certo, porque não é todo dia ficar falando as mesmas coisas. Eu acho que o momento assim que a gente abrir para fazer uma avaliação é a gente ter realmente a liberdade e a honestidade de ser fiel ao que pensa realmente e estar aberto a aceitar críticas e concordar com elas também, porque teve uma avaliação que nós fizemos uma vez lá na Souza Cruz. Você viu tanto que o negócio é marcante, e a gente fez um curso no último dia, no sábado, curso muito intenso, então no sábado, aí foi o momento da avaliação. Como é que foi feito? Falou, ó, eu fui lá para frente, e aí os caras, nós éramos 6 pessoas, aí os caras falando, Amaro, aí eu escrevendo o que eles acharam de mim no evento, né? Falou, ó, é isso aí, faça você o que quiser com ele. Ou seja, você não tem que justificar nada. Que a tendência nossa é quando num grupo de avaliação, é estar sempre, não, mas eu faço isso é por causa disso. Eu falei, não. O que nós pensamos a seu respeito é isso, faça você o que quiser disso. É Ah, brabo você não poder justificar. mas Você aí tá eu acho falando. que é outro foco. Eu acho que a gente não está aqui para ficar avaliando cada um. Não, eu tô só citando um exemplo. Eu não estou falando que deve fazer isso, não. Eu só Eu citei acho que como o Amaro está exemplo, falando da avaliação do estudo, né? É isso. da possibilidade. Sim. Já tive um montante, sim, de momento que eu deixei aberto para fazer avaliação. Sim, isso aí a gente já deixou momentos abertos para Talvez, avaliação, deixei início aí talvez a para gente falar. abra no começo de semestre, final de semestre, Uhum. rapidinho, para, né? Igual ele falou do outro de começar agora. Talvez a gente deixe um espaço Ou para. então a gente está gostando do Não, jeito que semana está e que não quer vem. mudar. Pode ser isso Semana que também. vem eu Semana não que vou vir, vem. viu, gente? ah, Mas é sério, semana que Você vem eu não não vou vem. poder. Você pode achar para o seu palpite, então, lá no grupo. Chato. Então tá bom, gente. Vamos escolher um dia aí. A gente faz a avaliação, tudo certinho. Avalia, inclusive, da gente. Tá certo. Então, bom final de semana para todo Bom final de mundo. semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa Tadinho. Vai lá semana, comer né? Já começou pastel. a semana agora. Tá. Bom Paz e domingo. Um bem. abraço para Tchau. vocês, gente.